Beleza, pessoal? Mais um vídeo do canal Lotecologia. Vamos falar sobre o concurso 1066 da Loteca, concurso de meio de semana. E o primeiro jogo é Flamengo e Alcas. Flamengo é o segundo colocado, atrás do Racing, ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu um. Tem 7 gols marcados e sofreu 5. Já o Alcas é o último colocado do grupo, ganhou apenas uma partida, inclusive foi um jogo contra o Flamengo, empatou uma, perdeu 3, tem 6 gols marcados e sofreu 8. No confronto direto entre eles, o Alcas ganhou a primeira partida contra o Flamengo. Já na classificação do grupo, o Racing é o primeiro colocado do grupo, tem 10 pontos, o Flamengo tem 8. Já o Alcas é o último do grupo. Ele precisa ganhar essa partida para ter chances ainda. Mas eu acredito que dentro do Maracanã vai ser muito difícil. Então, nesse primeiro jogo, eu vou apostar na vitória do Flamengo, porque o Flamengo ganhando essa partida já tem praticamente a vaga garantida. Vamos falar agora sobre o jogo 2, Criciúma e CRB. Criciúma está muito bem no campeonato, está na quinta posição, ganhou 7 partidas, empatou 2 e perdeu 3. Tem 14 gols e sofreu apenas 7. CRB é o 13º, ganhou 4, empatou 3, perdeu 5. Fez 12 gols e tomou 14, praticamente o dobro do Criciúma. No confronto direto entre eles, tem uma vitória para o Criciúma, 3 empates e 2 vitórias para o CRB, nas últimas partidas disputadas por esses times. Criciúma é o quinto com 23 pontos e o CRB é o 13º com 15. O Criciúma é muito forte jogando dentro de casa. O meu palpite é seco no Criciúma. Jogo 3, vamos falar sobre Atlético Paranaense e Aliança Lima. Teoricamente, um jogo fácil para o Atlético Paranaense, porque ele é o primeiro colocado do grupo, ganhou 3, empatou uma e perdeu apenas um jogo. Tem 6 gols marcados e tem 4 gols sofridos. Já o Alianza Lima é o último do grupo, só ganhou uma partida, empatou uma e perdeu 3. Tem 3 gols marcados e sofreu 6. No confronto direto entre eles, o Furacão empatou na casa do Aliança Lima. Atlético Paranaense é o primeiro do grupo com 10 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 9. O Aliança Lima praticamente já não tem mais chances, é o último do grupo com 4 pontos. O Atlético Paranaense ele é muito forte dentro de casa, acredito que ele vai vir com tudo para cima do Aliança Lima para garantir logo a vaga, né? E deixar essa briga aí com o Atlético Mineiro e Libertad. Vamos falar agora sobre o jogo 4, Libertad e Atlético Mineiro, do mesmo grupo. Libertad é o terceiro colocado, ganhou 2 partidas, empatou nenhuma e perdeu 3. Tem 5 gols marcados, dá pra ver que é um time que marca poucos gols, mas sofreu 6. Já o Atlético Mineiro, ele é o segundo do grupo, ganhou 3, não empatou nenhuma e perdeu 2. Fez 6 gols e tomou 4. No confronto direto entre eles, o Libertad ganhou na casa do Atlético Mineiro e esse jogo acredito que vai ser uma pedreira para o Atlético Mineiro. A classificação do grupo tá assim: Atlético Mineiro é o segundo colocado e o Libertad é o terceiro. Esse aqui vai ser um jogão, viu? Mais que o Atlético Paranaense, né? Porque vai pegar o último do grupo. Esse vai ser um jogo bom de assistir porque os dois estão brigando diretamente pela vaga. Se o Libertad ganha do Atlético Mineiro, ele acaba empatando. E dependendo de quanto for o saldo de gol do Libertad, ele pode até passar o Atlético Mineiro e ficando em segundo lugar. Olha, nesse jogo 4, eu vou gastar o meu primeiro duplo. Eu vou jogar no Libertad ou empate. Se você tiver um dinheiro aí sobrando, acho que um triplo seria melhor nesse jogo 4, viu? Porque vai ser bem complicado, tanto para o Libertad como para o Atlético Mineiro. Vamos falar agora sobre o jogo 5, Palestino e Fortaleza. Palestino ele é o segundo colocado do grupo, ganhou 2 partidas, tem 2 empates, perdeu apenas uma, tem 6 gols marcados e tomou apenas 5 gols. Já o Fortaleza, ele é o primeiro do grupo, ganhou 4, não empatou nenhuma, perdeu só uma partida. Tem 15 gols de saldo, muito bom o ataque do Fortaleza, e tomou apenas 4, não é à toa que é o primeiro. No confronto direto entre eles, vitória do Fortaleza jogando em casa. Vamos ver como é que tá o grupo.
Fortaleza é o primeiro com 12 pontos e o Palestino é o segundo com 8. Isso também vai ser um jogo bem interessante, porque o Palestino ganhando do Fortaleza vai garantir, vai ter ótimas chances de classificação, praticamente eliminando as chances do São Lourenço e do Mérida. Olha, nesse jogo eu tô acreditando mais no Fortaleza, viu? Vamos para o jogo 6, Fluminense e Sporting Cristal. Fluminense é o primeiro do grupo, ganhou 3 partidas, não empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 9 gols marcados e sofreu 5. Já o Sporting Cristal é o terceiro colocado, ganhou 2, empatou uma e perdeu 2. Tem 7 gols marcados, mas é um time que leva muitos gols, tomou 9. Já no confronto direto entre eles, vitória do Fluminense, na casa do Sporting Cristal. A classificação do grupo está assim: Fluminense é o primeiro com 9 pontos, River Plate tem 7, Sporting Cristal 7 e o Strongest tem 6 pontos. Grupo bem aberto. Eu acho que o Fluminense vai vir com um time titular completaço. Já poupou alguns jogadores no jogo de sábado. E jogando em casa eu vou de Fluminense seco também. Até agora não teve nenhum jogo que você possa falar assim: ah, isso aqui vai dar zebra, isso aqui tá fácil. Por enquanto só jogo acirrado mesmo, viu? Porque dependendo de como vai ser o jogo de domingo do Flamengo, o Alcas tem grandes chances aí de conseguir uma zebrinha na quarta-feira, porque ganhou o primeiro jogo. Falar agora sobre o jogo 7, Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo. E tá marcando que o Novo Horizontino é o segundo colocado, mas com o jogo hoje de sábado, o Novo Horizontino já é o primeiro. Então ele ganhou 9, empatou 2 e perdeu 2. Aqui ele tem mais que 15 gols marcados, né? Porque com a vitória de hoje, Botafogo é o 10º, ganhou 5, empatou 3, perdeu 4, tem 10 gols marcados, só que toma muitos gols, 14 gols sofridos. Os últimos confrontos entre eles, empate em tudo, hein? Novo Horizontino 3, empate 3 e Botafogo 3. Na classificação, eles estão assim: o Novo Horizontino é o primeiro colocado com 29 pontos. O Botafogo é o 10º com 18. Nesse jogo, como o Novo Horizontino está jogando em casa, eu acredito que ele deve ganhar com a força da torcida, fora que é o primeiro colocado. Nesse jogo eu vou de Novo Horizontino seco também. Vamos falar sobre o jogo 8, São Paulo e Tigre. São Paulo ele está tranquilo na liderança, ganhou 4 partidas, empatou uma e não perdeu nenhuma ainda. Tem 11 gols marcados e não tomou nenhum gol. O Tigre é o segundo colocado, ganhou 3, empatou uma, perdeu um jogo apenas. Tem 7 gols marcados e sofreu 4. Confronto entre eles, vitória do São Paulo na casa do Tigre. A classificação do grupo está assim: São Paulo e Tigre, praticamente eles vão disputar quem vai ser primeiro e quem vai ser em segundo. O São Paulo tem um saldo de gols maior que o Tigres, então vai ser um pouco difícil ele passar o São Paulo. O São Paulo, como está indo muito bem no Morumbi, nessa partida também eu vou na coluna 1 seco no São Paulo. Jogo 9, Internacional e Independente Medellín. Outro jogo bom, porque o Internacional é o segundo colocado, ganhou 2 partidas, empatou 3, não perdeu nenhuma vez. Tem 7 gols marcados e tomou 5. Já o Independente ele é o primeiro colocado, ganhou 3, empatou uma e perdeu uma. Tem 9 gols marcados e tem 6 gols sofridos. Tá aqui os últimos confrontos entre as duas equipes. 2 vitórias do Internacional, 1 empate e nenhuma vitória ainda do Independente Medellín. A classificação do grupo está assim: Medellín é o primeiro com 10 pontos, o Internacional é o segundo com 9. Esse é um grupo também que o Internacional está disputando com o Nacional e disputando com o Medellín uma vaga. Apenas o Metropolitanos aí não tem mais chances. Mas pelo retrospecto aí, o Medellín não ganhou nenhuma partida ainda, mas eu acredito que vai ser um jogo pegado. Então nesse jogo, eu gastaria o meu segundo duplo, colocaria a vitória do Internacional ou empate. É o famoso triplo de pobre. Jogo 10, Bragantino e Taquari. Bragantino é o primeiro colocado, ganhou 3 partidas, empatou 2 e não perdeu nenhuma. Tem um saldo muito bom de 14 gols e só tomou 2 gols. Já o Taquari é o terceiro colocado, ganhou 2, empatou nenhuma e perdeu 3. Tem 7 gols marcados e sofreu 14 gols. No primeiro jogo, deu vitória do Bragantino. E a classificação do grupo tá assim: a briga tá entre Bragantino e Estudiantes de La Plata.
brigando pela primeira e segunda posição. Praticamente o Taquari de Assunção não tem mais chances. Nesse jogo eu vou de coluna 1, Bragantino também. Jogo 11, Guarani e Mirassol. Guarani vai jogar em casa, ele é o 11º, ganhou 4 partidas, empatou 4 e perdeu 4. 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Mirassol é o 6º, ganhou 7, empatou 1, perdeu 4, fez 12 gols e tomou 9. Os últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Guarani, 3 empates e 4 vitórias do Mirassol. A classificação deles está assim: Mirassol é o 6º com 22 pontos, o Guarani é o 11º com 16 pontos. Esses números são perturbadores. Confronto direto, nenhuma vitória do Guarani, e o Guarani jogando em casa, aí você fica com aquilo na cabeça. Pô, o Guarani tá jogando em casa, ele vai ganhar ou não? Mas eu acho que nesse caso, o Mirassol, como ele é um time que tá bem colocado, 3 empates, 4 vitórias, eu acredito mais no Mirassol, viu? Não tem como jogar no Guarani. Nessa partida eu vou de Mirassol, coluna 2. Jogo 12, Ituano e Ponte Preta. Ituano é o 12º, ganhou 4, empatou 3, perdeu 6, tem 15 gols marcados e sofreu 17. Já a Ponte está em 15º, ganhou 2, empatou 6 e perdeu 5. 7 gols marcados, não é um ataque muito bom, e tomou 13 gols. Os últimos confrontos entre Guarani e Mirassol tá assim: 2 vitórias do Guarani, 4 empates e 1 vitória do Mirassol. E a diferença na classificação entre eles, o 12º Ituano com 15 pontos, 15º a Ponte Preta com 12. Não é uma diferença muito grande entre eles, e esse aqui é um daqueles jogos difíceis de analisar também, viu? Eles estão muito próximos na tabela e os números não é uma diferença muito grande. Mas nesse caso eu vou de Ituano, porque vai estar jogando em casa. Se você não tem um escorpião no bolso igual eu colocaria um Ituano ou empate. Mas como já gastei meus 2 duplos, vai ficar assim mesmo. Apenas coluna 1, Ituano somente. Jogo 13, Corinthians e Liverpool. São duas equipes que não almejam mais nada na Libertadores. Acredito que o Luxemburgo vai colocar o time reserva, mas mesmo com o time reserva, o Corinthians deve ganhar esse jogo jogando em casa, né? Porque praticamente é um treino de luxo, né? Não digo de luxo, né? Porque já está desclassificado, mas eu acredito que vai vir com o time reserva. Provavelmente o Luxemburgo vai colocar o time apenas para treinar. Então é um jogo que não almeja nada para nenhuma das duas equipes, né? Então, mesmo o Corinthians estar jogando em casa e não almejar nada, eu acho que o Corinthians ganha essa partida. Já ganhou a primeira, a gente está vendo aqui. Classificação, né? Não tem muito o que dizer. O Corinthians está em terceiro, o Liverpool também, 4 pontos dos dois times. Mas mesmo se o Corinthians vier com o time reserva, poupando, eu ainda acredito que o Corinthians ganha essa partida, porque pelo menos tem que dar uma resposta para a torcida, né? Torcida, principalmente a do Corinthians, eles não querem nem saber se é valendo tubaína, Coca-Cola, o que for. Eles provavelmente vai encher o estádio, vai gritar, vai xingar. Então eu acho que o Corinthians, ele, por questão de honra, tem que ganhar essa partida. Então eu acho que o Corinthians vai jogar bem. Então eu acho que o Corinthians, para honrar a camisa, vai jogar para vencer essa partida. Coluna 1, Corinthians seco. Último jogo, jogo 14, Santa Fé e Goiás. Santa Fé é o terceiro colocado, ganhou 2 partidas, empatou 1, perdeu 2, 4 gols marcados e sofreu 4. Já o Goiás, ele é o primeiro colocado do grupo, ganhou 2, empatou 3 e não perdeu nenhuma ainda. Fez 5 gols, sofreu 2 gols. O último confronto entre eles deu empate, com o Goiás jogando em casa. E a classificação do grupo tá assim: Goiás é o primeiro com 9 pontos, o Independente Santa Fé é o terceiro também com 7 pontos, né, do Universitário de Desportos. Esse grupo tá legal, hein? Totalmente aberto. Eu acho que o Santa Fé vai dar um trabalho pro Goiás. O Goiás, pelo menos no Campeonato Brasileiro, não tá tendo bons resultados. Eu acredito que nesse jogo vai dar Santa Fé. Eu vou de Santa Fé. Mas, se você tirou o escorpião do bolso, eu apostaria um duplo aqui no Santa Fé e Goiás, porque o Goiás não perdeu nenhuma partida ainda.
O Goiás, eu acredito que ele também vai correr atrás do resultado, porque esse grupo tá muito embolado. Se ele brigar pelo empate ou perder, é bem capaz de até perder ainda a primeira ou a segunda posição. Então eu acho que o Goiás não vai jogar atrás, ele vai jogar para ganhar essa partida. Então, se você tiver dinheiro, eu colocaria um duplo aberto aí, Santa Fé ou Goiás. Pessoal, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Se os palpites te ajudou em alguma coisa, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Isso ajudará muito o crescimento do canal. Agradeço demais, espero a sua resenha aí no comentário. Fui, até o próximo vídeo.